conversando com um amigo essa semana e esse amigo meu estava falando o seguinte: vocês estão trabalhando com umas coisas muito complicadas, esses negócios de raça, muito detalhe desse negócio, de nadadeira, é muita coisa para a gente guardar e tal. E eu estava ouvindo ele contando a história e estava construindo dentro da minha cabeça o que vai acontecendo naturalmente, né? A hora que a gente começa, que a gente entende pouco de tudo, aí a primeira coisa que a gente está aprendendo é como é que não mata os peixes, né? Então, depois que a gente aprende como que a gente não mata, aí já é um avanço fantástico. Aí depois passa uns tempos, você começa a melhorar, como é que você melhora o desenvolvimento, já que eles não morreram. Lá numa fase mais adiantada, a gente começa a aprender assim, como é que reproduz. E aí vem os desafios todos do desenvolvimento e tudo mais. E aí o tempo está passando, os anos estão passando e a gente está aprendendo, aí os filhotes desenvolveram e agora a gente já começa a ter uns peixes que nasceram em casa. E aí você começa a estudar um pouco, você começa a descobrir que você não fez uma seleção lá atrás e que eles estão tortos, que isso aqui podia ter sido melhorado nesse ou naquele sentido. Aí eu estava contando para ele, olha que loucura, se você não começa logo aprendendo um pouco mais de detalhes, você vai descobrir depois que passa 3, 5, 7, 10 anos, que, puxa, mas eu podia ter feito isso aqui lá atrás e agora eu teria isso, aquilo, né? Então, eu lembrei de contar isso aqui porque essa conversa aconteceu agora, no meio dessa semana, e muitas vezes, e a gente tem aqui, nós já deixamos gravados aí, essa aqui acho que é a nossa 16ª reunião gravada, e tem 15 reuniões aí para trás que tem detalhes técnicos, raciais, detalhes de seleção, dicas de manejo, e que se quem estiver iniciando uma criação, não é gastar, né, investir o tempo se inteirando disso aí tudo, pode ser que ganhe um tempo enorme para frente. Sem dúvida, porque conseguir coletar todas essas informações não é uma coisa simples. Isso leva muito tempo, muita experimentação, muito acerto e também muito erro, recomeços. Então, a ideia é essa, né? Propiciarmos um embasamento mínimo que a pessoa possa procurar evitar cometer erros em excesso. Erro vai cometer, não tem saída. Nós somos falíveis. Mas é verdade. Mas pelo menos você não vai cometer erro em excesso. Não, mas pelo menos eu estou rindo também para poder ser solidário com todo mundo, como você colocou lá no grupo essa semana, né? Você já cometeu todos esses erros também. Ué. Então, todo mundo já vai cometendo os erros. Então, assim, vamos ser solidários para ninguém precisa desanimar porque cometeu esse ou aquele erro. Isso faz parte da curva de aprendizagem. Exatamente. Mas é exatamente isso. Eu me lembro que há tempinho atrás aí eu estava assistindo uma palestra do figura, né? E ele dizendo assim, porra, hoje quem não tem um estresse, uma preocupação, uma taquicardia, outras coisas, mas não está vivo, porra. Já foi. Quem está vivo está sentindo esse estresse todo, é a nossa realidade. Então, isso daí é o real, né? A gente vira e mexe, surge novas situações, novos desafios. Não, é o seguinte, é que nessa história toda que você contou aí, se você colocar custo, né, distribuído no tempo, custo da matriz ou do conjunto de matrizes, padreadores, né, de qualidade, ao longo dos 10 anos que você falou, é nada praticamente. Se você pegar o peixe de qualidade ou não, a diferença do ponto de vista de custo é praticamente zero. Só que às vezes começa errado mesmo, né? Ao longo do tempo isso se dissipa, né? Mesmo que você pague um pouco mais por peixe de qualidade, né? Eu estou rindo porque era uma pena que o Minoro não está por aqui, porque para a gente que vem dos trabalhos aí nas fazendas, isso aí essa conta é o seguinte, né? Cuidar de um rebanho de baixa qualidade genética ou de alta qualidade genética, o custo é o mesmo. Exatamente. E a resposta é completamente diferente. Então, é isso que a gente leva muito tempo para poder aprender, que a hora que a gente
Eu sei que é um pouco desanimador, muitas vezes, a hora que a gente está falando de processos seletivos, igual o Mauro estava mostrando um dia desses, nasceram 400 filhotes, eu tirei 3 peixes considerados ótimos. E isso frustra, às vezes, as pessoas, mas é porque elas não percebem ainda, elas ainda não têm a vivência no negócio dos peixes, que você ter essa possibilidade de afunilar a seleção nesse bicho aqui, a hora que abre a produção do outro lado, dada a fecundidade do bicho, o seu ganho é gigantesco, o seu ganho é em escala. Então, não ser criterioso na seleção te empata a vida no longo prazo de forma muito impactante, né? É aquela famosa história da curva de Gauss, né? Se você pega numa desova, tem lá 200, 300 filhotes, tem 2, beleza, sendo um casal, pô, vai trabalhar com esses 2 e acabou. Eles vão dar aquela filhotada toda que essa curva vai ser deslocada em direção àquilo que você quer. Aí, na filhotada deles, né, em F2, você já vai ter um percentual de peixes de qualidade muito mais expressivo do que daquela que eles tiveram origem. É esse o processo. É isso daí, é isso que tem que ser feito. Né? E as pessoas, às vezes, ficam meio relutantes, eu entendo, né? Mas faz parte do aprendizado. É essa a realidade. Não, na minha brincadeirinha aí do Ryukin lá com cauda larga, eu tirei uma desova aqui, deu, sei lá, deve ter dado mais de 1000, porque tinha muito. Eu não estou contando mais assim as seleções, né? Eu tô só coloco o que dá para, fico com o que dá e aí depois no fim vou ver o resultado, assim. Antes eu anotava certinho quantos em cada seleção eu fazia, agora parei de fazer isso. Tô vendo o final, assim. E certamente tinha mais de 1000 alevinos e sobrou um. Então, mas dá um desânimo assim no final, né? Mas é isso, né? Eu tô querendo montar um projeto, não dá para ser diferente. Não, mas a mãe natureza é assim também, nasce 1000 e sobra um para reproduzir. Por que a gente vai achar que a gente é melhor que a mãe natureza? A paciência da natureza qual é? A seleção lá nasce 5.000 filhotes de truta. Uma vai reproduzir. Seleção natural. A gente quer fazer uma artificial, mas a gente não vai conseguir burlar a lei da natureza. A gente só vai selecionar. Quanto mais paciência é uma virtude, né? Não, mas a questão é a seguinte: como fazer a seleção? Quais são os critérios? Se você não tiver claro quais são os critérios necessários no processo de seleção, você acaba, às vezes, fazendo seleção daquilo que também não é o ideal. Daí a importância de conhecer para cada raça de king, né, em cada estágio, o que precisa ser selecionado. Por exemplo, né, só para ilustrar, se nós pegamos um uranchu no padrão japonês, todos aqueles peixinhos que não tiverem a cauda aberta na horizontal, não serve, pô, não está no padrão. Então, aí já começa a primeira coisa, é o primeiro passo. Cauda aberta, 4 lóbulos, ponto de partida. Todos que não estiverem nisso, já sai fora lá no começo. Ou seja, você não vai ficar ocupando espaço, engordando, gastando náuplios de artêmia ou outro alimento, que não fica barato nesse estágio, é caro, mas aí vale a pena investir naqueles que tiverem melhor qualidade. Então, esse passo é importante. Já fiz muito disso também. Você não é o primeiro nem será o último. Tá? No início, eu tentava salvar tudo também. Depois você vê que não dá. Não é por aí. Não é esse o caminho. Óbvio, se quiser selecionar peixes de qualidade. Gente, eu não sei se é meio teórico demais, mas eu acho importante compartilhar com quem for assistir esse vídeo aqui o que o Mauro citou ali de forma rápida, porque ele falou da curva de Gauss e essa imagem, esse gráfico que a gente está vendo aí, ó, é a tal da curva de Gauss que o Mauro falou. E só para poder contar para todo mundo que não é familiarizado com isso aqui, o que essa curva aqui quer dizer? Aqui é a média.
E aqui está pegando o percentual da população que desvia da média 1, 2, 3, 4 desvios padrão em relação à média. Para quem quiser depois inteirar um pouco o que é desvio padrão, procure isso aí na internet, que vocês vão ver bastante coisa sobre isso. Mas o que o Mauro quis dizer foi o seguinte, se a média e isso funciona para todas as características que a gente for analisar, existe essa tendência de comportamento. Então, o que o Mauro estava falando é o seguinte, a média dos meus peixes, aqui, ó, 68% dos meus peixes estão nesse ponto aqui em relação à característica que eu estou procurando. A hora que eu descarto esses aqui, eu desloco a curva inteira para a direita, porque eu desloco a média da minha população. Então, isso aqui é o que mostra estatisticamente a importância disso que a gente está comentando, sobre a seleção, sobre os descartes, porque a hora que eu deixo essa turma aqui, da rabeira, porque as características que interessam para a gente geralmente estão aqui. E aqui é a média da população. A hora que eu elimino aqui, eu desloco a curva. E isso faz toda a diferença ao longo dos anos, e isso faz toda a diferença à medida que a gente está acumulando genes de interesse das características fenotípicas que a gente deseja. Exatamente. Muito bem ilustrado, Mário. Excelente. E é nessa direção que a gente tem que trabalhar. Selecionar os bichos da extrema direita, que são aqueles que apresentam o conjunto de genes que nos interessam, que estão expressando fenotipicamente o que eles têm genotipicamente. Trabalhar com essa turma da extremidade da direita. Aí você vai fazendo um aprimoramento mais efetivo na sua linhagem. Porque se ficar também trabalhando na média, você vai, de vez em quando, ter alguns na extrema-direita. Né? Excelente. Se a gente ficar trabalhando na média, a gente vai ter peixes medíocres. Na né? média. Que é isso que é a média. A média é isso. Exatamente isso. Essas questões... Lembrar que o medíocre está na média, né? É isso aí. É osso. É osso trabalhar com população. E, no caso de peixe, isso aí fica potencializado. Né? Se você pensa em termos de uma desova, qualquer quingiozinho que esteja aí com 2, 3 anos, né? Uma desova dá 1.000, 1.200, 1.500 ou mais filhotes. Por que você faz com tudo isso, cara? Né? A não ser que você seja um criador que vai atender mercado, né? As lojas, os lojistas, de modo geral, e você tenha 300 tanques, ok, bota tudo para crescer, porque aqueles piorzinhos você vai vender mais barato, o menos pior um pouquinho mais, os melhorzinhos, né? Mas se você for trabalhar com seleção, aí o buraco é bem mais embaixo. O processo é outro, e haja espaço para você ter, para fazer a seleção. No caso de peixe, que um indivíduo vai produzir 300, 400 descendentes em uma desova só, é uma loucura se a gente não aperta a mão. E aí, para apertar a mão, é o que você chamou no começo da conversa, né? Com base em quais critérios? Sim. E a cachaça é fazer essa seleção sem selecionar junto as características indesejáveis, né? O complicador, um dos, né, complicadores é, à medida que a gente vai selecionando as características desejáveis, vem junto também algumas indesejáveis, né? E aí é que começa o tempero da caipira, né? Mas eu, aproveitando essa questão de seleção e descarte, enfim, quero compartilhar com vocês uma coisa que me aconteceu hoje, assim. Eu tirei uma desova aí no inverno, enfim, e naquele processo de descarte, eu descartei os peixes e doei, assim, na verdade, meu cunhado, que tem um aquário em casa, tem uns peixes bonitinhos, mas não eram peixes bons, né? Eu hoje fui almoçar na casa dele e fiz uma proposta para comprar os peixes dele de novo. Eu doei os peixes e agora fiz uma proposta para comprar, né? Porque assim, os peixes ficaram excepcionais, talvez melhores dos que eu tenho aqui, né? Então, essa coisa do espaço também, às vezes,
nos faz descartar peixes que a gente não poderia descartar, né? Enfim, eu disse, não, eu tenho que contar isso para o pessoal hoje, porque foi uma situação... Ele disse, cara, leva os peixes. Não, eu te compro. Ele disse, não, mas tu me deu. Enfim, os peixes estão lindos, maravilhosos lá no aquário. Ô, Ederson, eu vou te falar o que eu já vi acontecer, e eu acredito que no caso dos kinguios aí deve ser a mesma coisa. É bom que depois a gente tenha um Mauro aí para poder ver. Mas eu acredito que a gente está falando da mesma coisa. Eu já vi isso que você acabou de relatar com potros. Eu trabalho há 25 anos com uma fazenda e a gente trabalha com seleção de potros. E várias vezes já soltaram os potros de descarte lá para o fundo. E nos primeiros anos, a gente várias vezes tinha surpresa e a hora que ia pegar 6 meses depois, poxa, mas está muito melhor do que os que estão lá na cocheira com custo altíssimo. E depois eu fui aprender isso com os guppies. Com os guppies é a mesma coisa, a gente descartando guppies precocemente, porque eram os que não coloriam, eram os que ficavam parecendo fêmea, e só depois de muito tempo, depois que você caminha um pouco, é que você vai entender que os precoces não são os melhores, porque os precoces, como eles começam a desenvolver, quando eles atingem aí já no caminho da puberdade e começa a ter mudanças hormonais, isso muda completamente o crescimento. Então, os tardios, que muitas vezes a gente descarta, na verdade, eles vão ter um período muito maior de desenvolvimento e vão ficar muito mais fortes e muito mais corpulentos, e a hora que eles chegam nas características sexuais secundárias, são animais muito superiores. Então, isso aí vai acontecendo direto. Certo isso aí, professor? Principalmente que determinadas características elas levam mais tempo para serem expressadas. Geralmente, esses bichinhos que expressam as características logo no início não são os melhores. Em guppy, isso é característico, né? Aqueles machinhos que começam assim, muito cedo já a desenvolver o gonopode, diferenciar, vão ficar tudo pequenininho, né? Então, é aquele negócio, é você começar a treinar a leitura do que você está selecionando. Não é simples. Você entra, às vezes, em algum site que dá lá uma série de informações, mas se você não treinar o olhar, né, ao longo de um tempo, que isso aí é prática, é você conseguir olhar e ver, porque olhar é fácil. Agora, ver, enxergar o que está na sua frente, aí o buraco é outro. Então, isso é treinamento. Então, é necessário dar o devido prazo, o devido tempo, para que você possa fazer escolhas. Por exemplo, nos kinguios, aqueles peixes que apresentam conjunto de genes com as melhores características para um dado padrão, geralmente não são aqueles que crescem primeiro na primeira arrancada. Por quê? A parte de genes relacionados ao crescimento, né, parte deles está sendo ocupada por genes de características desejáveis. Não estou dizendo que o crescimento não seja desejável, mas se ele concentra vários genes de crescimento, está ocupando o lugar de outros genes que poderiam ser mais interessantes. Então, você tem que trabalhar numa média. Voltamos para a curva de Gauss, né? E tem que ter paciência, ter espaço para ter essas características, ter o tempo do peixe expressar essas características, porque é essa a realidade, né? Tem determinadas colorações que só vão aparecer mais tardiamente. Então, se você for apressado, não adianta. Como diz o ditado, o apressado come quente, né? Então, tem que ter paciência. Eu me lembro muito bem da primeira vez que eu conversei com o Mauro. A Roberta me indicou o Mauro, ele passou o contato dele generosamente e a gente bateu um papo, acho que era um sábado à tarde, uma sexta-feira à tarde, alguma coisa assim. E uma das primeiras questões que eu coloquei para o Mauro, eu tinha conseguido tirar minhas primeiras desovas. Falei, Mauro, eu percebo que tem uns peixes que crescem muito. Eles têm, em menos de 2 meses, alguns poucos indivíduos têm 3 vezes o tamanho dos demais. E aí o Mauro exatamente falou isso. Olha, a força
aqui no meu linguajar, né, na minha compreensão. A força genética desse peixe foi toda para o crescimento. E provavelmente esse peixe não vai desenvolver as características mais desejáveis que você gostaria de obter no peixe. Ele falou, então, concentra nos peixes médios, né? Nesse grupo de indivíduos médios, nem os maiores, nem os menores, que você vai provavelmente encontrar o maior número de animais com o padrão que você desejável aí na tua seleção. Isso aprendi lá atrás e tem sido assim. Agora, eu queria apresentar aqui uma questão que está um pouquinho fora da pauta do dia, mas é uma situação que a gente está vivendo aqui agora em relação a uma das nossas estufas aqui em Brasília. Como vocês sabem, o King e o Clube de Brasília, nós somos cinco companheiros, né? E cada um se dedica de maneira mais intensa a uma variedade. Uma das nossas estufas, uma das nossas variedades, desde o mês de novembro, não apresenta nenhum tipo de desova. E é uma estufa muito boa, a qualidade da água é boa, o ambiente é excepcional, as matrizes são excepcionais, peixes saudáveis, não está havendo superlotação, alimentação adequada, enfim, é o mesmo manejo que a gente tem nas outras que estão desovando, nessa não está havendo desova. Eu sei que é muito assim, aleatório a gente fazer uma análise desse tipo de situação sem cruzar uma série de outras variáveis, né? Mas assim tá nos chamando a atenção. Inclusive, eu já estava reunido aqui mais cedo para conversar sobre isso. Estranho, eu nunca tinha visto isso. E aqui em Brasília, como a gente tem uma temperatura mais estável, né? Tendendo sempre para mais de 25 graus, a gente costuma ter desovas o ano inteiro. Então, você tem um período de 3, 4 meses na temporada de desova sem desova, é algo inédito para mim aqui. Eu nunca tinha visto isso. Então, estou partilhando aí com vocês, até porque queria ver se vocês, alguém de vocês aí, quem sabe até o Mauro, que tem essa experiência concentrada, né, que nós não temos, a opinião de vocês. Esse colega, ele está fazendo acompanhamento de temperatura ao longo desse período? Temperatura da água, tá? Não, mas veja só, essa estufa ela está a 10 quilômetros de distância da minha. Uhum. E a mesma variação de temperatura que ele tem lá, eu tenho aqui, é a mesma região, a mesma altitude, a chuva que cai lá, cai aqui, e eu estou tendo desova e lá não. Aparentemente pode ser, mas dependendo das correntes de ar, a temperatura pode ser diferente. Por que eu estou dizendo insolação isso? também, né? A Sim. posição que as caixas estão. Exatamente. Por exemplo, esse mês de janeiro, eu praticamente não tive desova, e agora em fevereiro também não. Por quê? O que está acontecendo durante a noite? Como está um período muito chuvoso, a temperatura nossa aqui à noite está dando 16, 17 graus, e isso não provoca a maturação em termos de temperatura adequada para liberação de hormônio que permita a desova em seguida. Porque a temperatura, no nosso caso aqui, que tem as estações mais definidas, diferente de vocês, os peixes precisam passar durante a madrugada, à noite, entre 18 e 20 graus. Como está dando 16, 17, tem dia que dá 15, às vezes chove a noite toda. Essa semana e a semana passada nós estamos tendo chuva direto. Não estou tendo desova. Eu estou aqui na expectativa de alguns peixes desovarem. Tem peixes que até hoje não desovaram. Nenhum deles. Tem várias raças aqui que até hoje, nessa temporada toda, não teve desova.
Ok. Essas alterações climáticas, essas mudanças que a gente está vivenciando nesse momento, isso interfere enormemente no peixe. Porque, na realidade, os estudos que tem sobre a reprodução de king, 2 fatores são primordiais: luminosidade, fotoperíodo, né, e temperatura, sendo que a temperatura é o elemento mais relevante. Em seguida, a luminosidade. E como está essa mudança de tempo todo, muita chuva e oscilação térmica, é provável que seja isso. Embora exista essa distância não tão grande, mas dependendo da posição que estão as caixas, os tanques do criador em relação à luminosidade, eu acho que aí para vocês isso é mais relevante. Uhum. Você tem razão. Vou considerar isso, vou dar uma analisada nisso. Eu estou avaliando isso assim de fora, né? É que eu consigo enxergar na sua descrição. Quantidade de alimento, Mauro, pode interferir? Os peixes estarem recebendo pouca quantidade de alimento pode inibir? Eu penso que não, a não ser que os bichos estejam sendo subnutridos. Aí é outra história. Não é o caso. Né? Não é o caso. Não acredito nisso, não. Tá. Eu acho mais provável essas outras possibilidades que eu acabei de colocar. Agora, o quanto que você disse que é pouco? Eu acho que uma coisa interessante dessa pergunta do Mauro é pelo seguinte, né? Se a restrição fosse alimentar, os peixes estariam em condição visual comprometida para poder comprometer a reprodução, porque isso é questão de sobrevivência, né? Agora, uma questão legal que esse tema levanta é o seguinte: nós já podemos, entre nós criadores, quem tiver com mais problema, quem tiver com menos problema e tudo mais, porque essa pergunta que o Mauro fez, isso é pergunta de pesquisador, né? Conversa com o colega da KCB aí, Hélio, porque o que ele está falando ali é o seguinte: põe um caderno do lado, temperatura a tal hora do dia, todos os dias, e começa a fazer registro, porque se a gente consegue regular a luminosidade, a gente consegue regular temperatura, porque aí, se o caso é só essa limitação, às vezes a gente consegue colocar um termostato e ir subindo a graduação e provocar a desova de forma controlada, né? Sim, a gente consegue interferir de alguma maneira, né? Ok. Isso aí é o que se faz em granja de suínos, em granja de aves, é tudo controlado com temperatura e luminosidade, senão você não produz. E a gente, com as mudanças climáticas, o IP também não está florindo na hora que era para florir, então o king também não vai desovar na hora que era para desovar, né? Pô, esse assunto está atrapalhando a minha TPA aqui, tia. Eu ia só ouvir, mas o tema está me chamando, né? Não, ainda naquela questão que anterior, assim, e depois eu quero voltar nisso. Eu tive já, por exemplo, assim, o Hermínio, que eu acho que é mais familiarizado aqui, eu tive, por exemplo, o refúgio de ninhada dos Bulldog aqui, que com 10 meses fez best in show, né? Assim, era aquele que era mirradinho, enfim, e o bicho depois foi, e aí ganhou raça, ganhou especializada, e o bicho acabou fazendo best in show, e foi o refúgio, eu doei o cachorro, né? Então, e aí uma questão, assim, esse ano, até conversei um tempo atrás com o Mauro, enfim, sobre isso, eu acabei fazendo tirando várias desovas aqui, aproveitando todas, assim, para tentar garantir essa genética que eu consegui, né? Mas a partir da próxima temporada aí, a minha intenção é diminuir o número de desovas, né? E para poder acompanhar melhor o desenvolvimento dessas desovas, enfim, ter um menor número, mas conseguir acompanhar melhor o desenvolvimento dos bichos, né? Porque a gente acaba tendo essa limitação de espaço, né? Então, se eu tirei 20 desovas aqui, né? Aí, assim, hoje eu fiz algumas seleções aí, fiquei com 5, 6, 4, né? Agora,
quantos, como esse caso do meu cunhado, eu, né, botei fora e poderia ser bons peixes no futuro. Então, a minha intenção para a próxima temporada é diminuir a intensidade, digamos assim, de aproveitamento das desovas, né? Se eles entrarem em desova, vou deixar comer, enfim, mas poder acompanhar melhor o desenvolvimento. E a outra, e aí voltando nessa questão que o Enio trouxe, também assim, porque eu tenho casos aqui assim de fêmeas que fizeram muitas desovas, estão na mesma caixa, e fêmeas que não fizeram nenhuma desova, né? Assim, fêmea que até agora não desovou. Né? Então, quais também podem ser os outros fatores, ou que, assim, tipo, uma que fez uma desova só e não desovou mais, que aparentemente são da mesma idade, né? Assim, do mesmo tamanho. O que mais pode interferir nessa questão dos bichos, né, entrarem em desova ou não, além de temperatura, score corporal? Aí nós vamos entrar numa área totalmente diferente, que também é muito interessante. Nós já abordamos isso há um tempinho atrás, num dado momento, ou aí a questão da memória do Zé aqui, que às vezes falha. Eu conversei isso com alguém do grupo. Existe um fator que você vê isso com muita clareza em aves, principalmente em galinha, que é hierarquia. Vocês já vivenciaram situação com king, especificamente, de ter um grupo crescendo, ter um bicho que desponta, os outros ficam mirradinhos. Se você tira aquele que ficou enorme, os outros começam a crescer. Vocês já vivenciaram isso? Hierarquia. Daí a importância de não se trabalhar com densidade populacional muito alta para não ter esse elemento controlador, né? E permitir que a maioria consiga se expressar bem. Quando você tem um grupo mais concentrado, geralmente pode ter questão de hierarquia e o dominante controla os outros. É real. É uma possibilidade, né? Que eu já vi situações assim, já vivenciei isso. Então, o que eu consigo como poder dizer nesse momento, com esse questionamento, é algo nesse sentido. Então, é algo para ser observado. Como nós estamos todos em aprendizado e em construção, é importante a gente ir observando isso e documentando. Isso faz uma diferença. Em determinados grupos, isso é assim, gritante para quem observa e acompanha. Aí a importância de acompanhar o desenvolvimento dos grupos. Ô Mauro, muito interessante você falar isso. Inclusive, isso remete lá à primeira parte da fala do Enio, quando o Enio estava falando sobre a seleção. E aí eu fiquei lembrando, enquanto ele estava dizendo, mas não quis interromper, que a gente vai aprendendo a fazer determinadas seleções, mas essas questões, elas são... A gente vai aprendendo também qual é o comportamento de determinadas linhas, porque a gente tem comportamentos peculiares a determinadas linhas. Umas linhas são assim, outras linhas são de outra família funciona de outra maneira, né? E aí o que eu queria te perguntar, Mauro, é o seguinte: em algumas espécies, nas vacas isso é muito nítido, a herdabilidade do comportamento, da docilidade é alta. Filhos e filhas de vacas bravas têm uma probabilidade alta de serem bravos, e filhos e filhas de vacas mansas são animais muito mais mansos, e isso é característica de interesse econômico também, porque animais agressivos quebra porteira, quebra curral, quebra bebedouro, machuca cavalo, machuca funcionário, então isso é um pepino. Nos quínguios, a herdabilidade em relação a esse tipo de característica
obviamente, eu acredito que você nunca tenha visto algum trabalho em relação a isso, por causa da própria característica da espécie, mas no seu sentimento ou nas suas observações, você já viu alguma coisa nesse sentido? Eu acho que é exatamente a mesma coisa. Toda vez que você está fazendo um processo seletivo, você está direcionando a sua seleção. E o comportamento, grande parte de diversos comportamentos são geneticamente determinados. Então, no processo seletivo, né, você pode, numa determinada linha, estar direcionando o comportamento dessa forma, sem dúvida. Existem inúmeros trabalhos de genética, de comportamento, que demonstram isso. Óbvio que no nosso contexto, né, considerando nós humanos, entre aspas, né, se é que estamos nesse patamar que costuma se dizer, você tem uma questão moral, ética, que pode te controlar, pelo menos parcialmente, na sua expressão, né, diante de determinadas situações. Mas grande parte dessas respostas são genéticas. Não tenho a menor dúvida. Então, acho que King não é diferente. Não é diferente. Essa era a pergunta. Nos Kingios é a mesma coisa? É a mesma? Nunca li nada a respeito, não. Né? Nunca vi nenhum artigo nesse sentido de comportamento de King. Mas acredito que não seja diferente, é um animal como o outro. Né? E como muitas características comportamentais são geneticamente determinadas, e principalmente em termos de estágio evolutivo, para você superar, né, esse nível de resposta por controle consciente, que é outro contexto, né, ou um treinamento, nós não estamos treinando King para isso, pô. Né? Então, não vejo diferença, acho que é a mesma coisa. Acredito que seja realmente algo dessa forma. Por exemplo, os lebistes, se a gente cria as ninhadas na água verde, a gente gasta pouco para alimentar. Bem diferente, por exemplo, se você for alimentar numa água limpa com náutilus. Não seria uma estratégia de seleção botar na água verde e depois de um certo tamanho, sei lá, muito maior do que, por exemplo, eu vejo tanto o professor como o Ederson fazer, que são peixes, sei lá, de 8 dias, 6 dias, muito mais difícil de selecionar certas características. Por exemplo, tudo bem, cauda ser dupla, já de cara você vê, mas, por exemplo, formato de corpo, coisa e tal, demora mais tempo para manifestar cor, demora mais. Não seria uma boa estratégia deixar os peixes, vamos dizer assim, meio largados numa água verde, onde, tudo bem, alguns mais fracos vão perder na competição, mas, na média, vamos ter algumas características que vão prevalecer. Ou essa estratégia, não sei, eu estou falando assim bem teórico, porque eu não tenho prática nenhuma, tá? É mais uma pergunta do que uma afirmativa. Não é, vamos dizer, mais fácil. Porque eu entendo que esse custo dos náuticos de Artêmia dos primeiros dias é um dos maiores custos da criação inteira, certo? Pelo menos é o meu sentimento. Aí o Mauro pode dizer com mais propriedade isso. Procede? Antes eu ia responder, não sei o que o Mauro acha, mas eu ia responder dessa maneira aqui, ó, o Fábio. Isso aqui é uma curva de crescimento. O que acontece? Deixar o bicho em restrição alimentar numa fase de arrancada, você pode comprometer o desenvolvimento e você não vai depois ter ferramenta para poder consertar isso lá na frente. Você literalmente perdeu o bonde. Depois que perdeu o bonde, não adianta mais. E a sua pergunta é muito legal porque ela reforça isso tudo que a gente tem conversado, porque, por exemplo, é por isso que me impressionou muito, e isso está gravado lá pela aula 7, 8, nossa reunião lá do meio, tem uma gravada lá onde o Mauro mostra as idades que ele seleciona. Ao invés de você
promover restrição alimentar, que é isso aí que vai culminar, acelera seu processo de seleção precoce. E por isso é que ele falou lá no início da fala dele, você tem que ir desenvolvendo critérios para cada fase de desenvolvimento e critérios esses que vão ser diferentes para diferentes linhagens ou diferentes famílias, porque os objetivos mudam também. Então, e é isso aí, isso que a gente está acabando de dizer, é o que o Ederson está relatando lá, que ele está aprendendo e está sofrendo. Ele já viu o seguinte, a hora que eu tentei criar tudo foi pior. Então, a gente está tendo aqui a pergunta e a história já demonstrando assim, o que é que acontece se a gente não desenvolve as técnicas de seleção precoce. Então, assim, não tem jeito, tem que tratar bem desde o começo, tratar no turbo, porque senão você perdeu o desenvolvimento do bicho e aí já era. Exatamente isso. Concordo integralmente com o Mário. Se você está num processo de criação onde você está limitando o desenvolvimento, vai ter comprometimento. É óbvio que colocar no água verde, para o químio, é excelente. Mas aí voltamos àquela situação que nós já falamos várias vezes no passado, espaço-tempo. Você tem que ter espaço para ter, com água verde, colocar essa turma toda para crescer. Ou um olho muito bem treinado para fazer a seleção a cada passo. Porque essas interferências ou essas, vamos dizer assim, deficiências nutricionais comprometem para frente. É até curioso que existe um aspecto no peixe que é um pouco diferente dos outros animais. Como o peixe tem um crescimento indeterminado, ele está sempre crescendo com maior ou menor velocidade, né? Mas esse processo de maior ou menor velocidade é que é comprometido. Então, você pode, por exemplo, um manejo utilizado em pisciculturas de corte, de você manter um certo nível de restrição alimentar para determinados grupos, para que se desocupe espaço para você levar para eles crescerem. Mas ele tem que ser uma manutenção muito bem controlada, que não comprometa o desenvolvimento, porque se comprometer o desenvolvimento e depois você oferecer toda a alimentação adequada, eles não vão crescer adequadamente ou não vão dar aquela resposta potencial que poderiam dar. Então, no nosso caso, que é em pequena escala, que é a seleção, é oferecer as melhores condições possíveis para os filhotes, para que eles possam expressar da melhor maneira possível e a gente ir selecionando a cada etapa. Dá trabalho? Dá, mas esse é o papel de quem seleciona. E, além do trabalho, né, Mauro, a questão toda é que foi o comentário lá da pergunta do Hermínio, né, do comentário do Hermínio, o custo de tratar bem e tratar mal, deixar no subtrato, no longo prazo, e aí você vai ter, aumenta a média, aumentam os medíocres e o seu custo fica mais ou menos o mesmo. Então, a gente consegue fazer economia com eficiência, apertando a seleção, né? Exatamente isso. Essa questão que o Fábio coloca sobre a água verde, aproveitando o mote, eu na metade do semestre passado, o segundo semestre de 2021, a gente conversando aqui, o pessoal do KCB, a gente se reúne às vezes para tomar um café e bater papo. Então a gente chegou à conclusão de que valia a pena fazer um preparo de uma área para trabalhar com água verde em relação aos alevinos que viriam no começo da temporada de reprodução aí com a chegada da primavera e verão. E aí eu tenho uma varanda aqui que ela é coberta com aquela telha semi-translúcida, essa telhazinha meio plástica, assim, parece uma telha de PVC, só que de meio amareladinha. E eu coloquei um sombrite por baixo ali, controlando o sol,
justamente para tentar fazer um controle dessa água verde, para que eu também não tivesse um crescimento muito grande das algas a ponto de atrapalhar ao invés de ajudar, né? Pois bem, passados aí 4 meses já, a conclusão que eu cheguei é que, na minha experiência aqui, o fazer o controle, chegar a um ponto de equilíbrio do controle dessa água verde, para mim foi muito mais complexo e difícil do que se eu tivesse trabalhado simplesmente com a filtragem mecânica e biológica de mídias, sem água verde, descartando os nutrientes da água verde, trabalhando com náuplio de artêmia, embora ele seja um pouco mais caro. E por que para mim, para nossa experiência aqui com essas 6 caixas d'água de 500 litros, foi mais viável não usar água verde? Porque como eu não sabia fazer esse controle, eu acabei perdendo toda a minha produção do primeiro mês de desovas, do começo da primavera. Mas perdi, assim, 400, 500 alevinos dos melhores casais. Os casais tailandeses de ranchu, cara, eu perdi tudo. Sabe o que é tudo? Por não saber, não dominar a técnica do controle dessa água verde, foi havendo um adensamento muito grande de algas, e quando eu percebi, aquelas algas, mesmo a gente fazendo TPAs, os peixes ficavam presos naqueles fios de algas que iam crescendo de maneira descontrolada, e simplesmente, em 15 dias, eu perdi tudo. Aquilo foi para mim, cara, foi uma experiência assim terrível, do final do ano passado até perto do Natal. Você vê assim as desovas dos seus melhores casais, você perdendo todas elas, e aquele negócio que eu aprendi com o Mauro também, que quando começa um processo de morte num tanque, putz, é difícil reverter. Os peixes entram numa espécie de frenesia ali, proveniente de um estresse, e quando começa essa morte, mesmo que você troque a água, mesmo que você tome medidas, e olha, eu não tinha pico de amônia, estava tudo legal, mas eu não consegui controlar. Aí, as desovas que vieram de janeiro e fevereiro agora, eu não estou mais trabalhando com água verde. Eu admiti a minha incompetência na questão do controle, simplesmente meti sombrite dobrado em cima e nas laterais, e agora estou trabalhando só com a filtragem comum, mantendo a água o mais limpa possível, e náuplio de artêmia, e agora está dando uma explosão de crescimento de peixes, né? Então, aquilo que eu coloquei outro dia lá no grupo, conhecimento, saber o que fazer é importante, mas a prática também, né? Você saber, a gente sabe o que tem que fazer, mas não sabe como fazer, né? Então, eu levei um cacete, levei uma surra da água verde nessa temporada. Essa alga filamentosa, eu nem classificaria ela como água verde, tá? Eu tenho, assim, um entendimento seguinte: em algum lugar vai estar verde, certo? Em qualquer sistema que você tiver, em algum lugar vai estar verde. Extrapolando, assim, para um sistema de aquaponia, o verde são as folhas do alface, as folhas... Em algum lugar vai ter clorofila para poder fazer o ciclo, certo? Sim. Se a clorofila está nessa alga filamentosa, ela está no pior lugar possível. Essa alga filamentosa, inclusive, produz toxina na água. Ela a gente, em estação de tratamento de esgoto, quando começa a nascer essa alga aí, muitas vezes zero o sistema, joga cal em tudo para matar e tirar ela, porque ela é nociva para os outros micro-organismos do sistema. Então, quando começa a aparecer essa alga filamentosa que tem uma textura áspera, sim, eu considero que ela não é água verde, eu considero ela tipo um câncer que dá no sistema. A água verde que eu digo é a livre natante que os peixes comem, que os filhotinhos comem. Essa água verde, e essa surra que você tomou aí é bem comum, viu?
Você pode crer que não é você que só toma. E, às vezes, assim, num tanque do lado do outro, dá num e não dá no outro. Tem alguma coisa, que eu já discuti isso muito com os amigos que trabalham com tratamento de esgoto, e tem alguma coisa que eu nunca tive informação do que é essa coisa, que às vezes nasce essa alga filamentosa de uma textura áspera, e às vezes nasce uma que é filamentosa também, mas de uma textura aveludada, que essa os peixes comem. Essa áspera aí, nem cascudo come. Ok. Nem o cascudo come. Um dos poucos peixes que come esse aí é um que chama comedor de alga, mas ele só come ela na última instância. Se não tiver mais nada no aquário, ele come ela. Mas é uma desgraça isso aí. E ela mata filtro. Teve um tempo que eu comecei a usar ela como elemento filtrante. E é boa como elemento filtrante, mas ela... Aí eu comecei a notar a mortalidade dos filhotes. E eu fui estudar, e essa alga produz uma toxina, inclusive que mata outras algas, que mata fungo, e que, como afeta toda a biota, afeta também a tripa dos peixes. E que acaba matando os filhotes porque mata as bactérias, a biota que tem dentro da... Nos betas eu tive isso aí, quando eu criava, eu tive isso aí. E o negócio tinha que pegar, pôr sal dentro dos aquários, deixar tipo uma semana, porque essa alga é o inferno. Ô, Fábio, eu ia falar... ou então coleta manual, né? Você vai arrancando, excelente substrato para plantar orquídea, qualquer coisa assim, fora da água, é maravilha. Mas ela parece que não tem só celulose, parece que tem sílica na composição da parede celulósica dela. E ela fica áspera e ela fica cega a faca. É uma bosta, para falar a verdade, em português bem claro. É uma praga que dá. Ô, Fábio, eu já tive essa aí. Você me fez lembrar exatamente o que eu aprendi também, que me ensinou isso aí um pouco, foram os betas. Porque eu acho que essa questão que o Enio está colocando é porque, assim, quando fala água verde, fica parecendo que água verde é tudo a mesma coisa, né? Água verde é só a cor da água, né? E me fez lembrar, por exemplo, a questão quando a gente visita os criadores lá de Muriaé, que é um núcleo de criadores de peixes ornamentais aqui em Minas, sabe, Enio? E a turma de Muriaé, o que eles fazem? Eles pegam os tanques que têm, geralmente, 3 metros por 4 por uns 40 centímetros de profundidade, enchem isso aí, uns jogam uma pá de esterco de gado dentro dessa água, jogam um inóculo, que vão vir uns infusórios e vai vir toda uma flora que eles já estão acostumados a trabalhar, eles vão deixar esse tanque desenvolvendo durante 2 semanas para explodir essa população e depois eles vão soltar os alevinos nessa água e depois eles voltam 30 dias depois já fazendo a seleção e já direcionando para um lado para o outro. Então, quer dizer, essa é uma água verde. A outra água verde... Funciona bem, né, Mário? Não sei se você já visitou eles lá, funciona bem demais. É muito barato e eles deixam a água grossa. Pois é, mas... A hora que eles colocam as linhadas assim, é grossa a água. Você vê que, parece uma sopa. Mas, como tudo na vida, não tem só aspectos positivos, né? De vez em quando, eles perdem o tanque inteiro por contaminação por algum micro-organismo indesejável que coloca um lote inteiro para ser perdido. O que eu ia complementar era com o seguinte, e às vezes, porque aí a gente fica assim, bom, esses filhotes desenvolvidos nessa água verde é uma história. Agora, uma água verde que está esverdeada, sem essa bombada de nutrientes, que é o que eles fazem com a pá de esterco dentro da água deles, sem uma bombada de nutrientes, a gente tem algumas algas, mas é pouca coisa e que não dá, assim, não é essa Coca-Cola toda para o desenvolvimento de filhotes, não. Isso é pobre e é pouco alimento para um desenvolvimento muito rápido. Então, por isso que, assim,
A artêmia aumenta o custo. Aumenta o custo, mas assim, depois que você fez o investimento que você tem em estrutura, o investimento que você tem em genética e em qualidade dos peixes, o custo da artêmia ele fica marginal diante de quanto é perder uma estação de desova das suas melhores matrizes, porque a artêmia é pouco trabalho, né? A artêmia é pouco trabalho e é um trabalho muito conhecido, né? A artêmia é seguro comprado, você tem seguro de colheita. Então, o Mauro já vem desenvolvendo o outro trabalho com os rotíferos para poder substituir a artêmia. Mas aí já entra em mais um nível de complexidade, que é cuidar de mais um ecossistema, equilibrando mais um ecossistema para poder fazer a composição com o outro, né? Então, teve uma vez que a gente falou sobre isso, né? A gente tem a ideia que a gente está andando em círculos, e é isso mesmo, só que são círculos ascendentes. A cada volta que você dá, você sobe um nível e desenvolve uma nova competência que no ciclo anterior a gente não tinha, né? Quando eu falei da água verde, obviamente que tem água verde boa, né? E na verdade, por não ter a habilidade para cultivar água verde adequada, eu acabei perdendo esse controle da luminosidade e aí teve essa incidência aí desastrosa dessa alga, e aí eu desisti, porque estou no meio da temporada, não dá para ficar fazendo mais teste, né? Agora é tentar salvar e vamos para o que é seguro. É como você falou, a artêmia, o ovo de artêmia, você fazer a culturazinha ali, é seguro, né? É seguro. Então, você elimina erro, né? Mas eu ainda vou voltar a fazer essa análise de como controlar a incidência da luz solar e os sistemas de filtragem que sejam compatíveis para manter essa água nutritiva, porque realmente não dá para ignorar a riqueza disso. Eu penso até, aqui no meu sistema, de ter vamos dizer, um sistema paralelo de criar água verde e ir introduzindo. Vamos dizer, eu fazia isso quando eu criava os beta, certo? Não uma água verde, porque os beta não comem coisa verde. Os beta comem mais coisa animal do que coisa vegetal. Os filhotes ainda, os bem novinhos, comem tudo. São o maior filtro que tem na água, os filhotes bem novinhos. E eu criava, vamos dizer, um mostrô e pingava essa água para dar como se fosse uma mamadeira para os filhotinhos novos. Que eu entendo que seja mais controlável do que jogar os filhotes numa água verde lá, que nem está, vamos dizer assim, nos parâmetros tão controláveis como se você for adicionar essa água, sei lá 10%, 5% do volume da água onde estão os filhotes, colocar uma água verde fabricada fora, né? Vamos dizer assim, que seja colocada como ração e não colocada como meio onde eles vão viver, né? Eu tenho pensado bastante nesse sentido. Então, eu acho que tem assim, eu só vou dar um relato para vocês. Eu gastei, vai me sobrar, tá? E eu tirei várias desovas aqui esse ano. Eu gastei R$400 de artêmia, tá? De cisto de artêmia. Eu vendi 4, 5 vezes mais já dos peixes que eu não vou ficar, já cobriu esse valor, entendeu? Então, assim, a questão do custo da artêmia, comparando com o resultado, eu não colocaria isso como um empecilho, assim, enfim, né? Eu acho que em sistemas compactos, né, como que eu tenho aqui, como outros têm, enfim, eu acho que vale a pena. Mas eu acho que tem uma questão que o Mário pautou aí já, porque assim, tem água verde e água verde, né? Assim, eu acho que a gente tem que começar a discutir o que tem nessa água verde, né? Porque
na aquicultura e de corte, enfim, a gente nem trabalha muito com esse conceito de água verde, né? Trabalha com o conceito de fitoplâncton, zooplâncton, enfim, e ver o que tem que compõe aquele, né, aquele verdume, digamos assim, né, da água. E às vezes no aquarismo, assim, quando eu comecei a me aproximar, enfim, eu vi que tem esse conceito de água verde, ele é usado muito genérico, né? Eu, antes de sobrecarregar aqui o sistema, eu tinha uma lógica assim, eu tinha algumas caixas, colocava ali Daphnia e outros bichos aqui, que agora o Mauro vai descobrir o que é, né, que eu tenho aqui na região, esverdeava a água, deixava, né, desenvolver ali as algas, enfim, colocava esses bichos ali, depois colocava os alevinos. Cara, eles cresciam muito rápido. Até que os alevinos comiam tudo que tinham para comer ali, aquela água já não servia mais, ou eu deixava ela, né, tirava os alevinos, enfim. Então, eu acho que essa questão, por exemplo, que o Enio traz, ela nos remete também para discutir um pouco o que tem nessa água verde, né? Assim, pensando numa perspectiva mais de... É só alga, tem uma composição ali, né, de zooplâncton, que tipo de zooplâncton que tem. É possível, por exemplo, a gente lidar com misto aí se vai lidar com água verde, né, com esse conceito aí de água verde, com Daphnia e aquelas outras lá que são menorzinhas, moinas, enfim, e alguns outros bichos, né, que compõem aí, porque talvez possa ser uma alternativa, né? Mas a gente eu acho que a gente tem que alargar um pouco esse conceito, assim, do que seria água verde, né? Não estou dizendo que o Enio não fez isso, enfim, mas eu acho que a gente precisa aprofundar, talvez, né? E até para quem depois vai assistir, enfim, né? Essa discussão, entender um pouco melhor como é que esse negócio funciona. Porque eu acho que no aquarismo tem uma coisa assim, bota ali água de TPA, ela vai ficar verde e virou água verde. E da minha perspectiva não é bem assim, entendeu? Tem outras coisas que precisam acontecer ali para que ela seja, de fato, se torne um ambiente nutritivo para os peixes, né? Sem dúvida, Ederson, que na realidade nós estamos aí com um conjunto de questionamentos. Então, eu vou começar primeiro pela questão da Artêmia. Não tenho a menor dúvida que náuplios de Artêmia são excelentes para fazer a larvicultura e os primeiros estágios de alevinagem, desde que sejam cistos de qualidade. Esses dias mesmo, eu vi em determinado grupo que eu acompanho, a pessoa questionando que fez uma compra de cisto, que vieram cistos de baixa qualidade, eclosão baixa. Por quê? Para um cisto ser de boa qualidade, depende muito do manejo que os adultos tiveram em termos nutricionais, para que eles contenham, né, os nutrientes apropriados para a larva. Você pode, por exemplo, como eu já comentei anteriormente, fazer cultivo desses zooplânctons de forma artificial, utilizando leveduras. Para o bicho em si, está beleza, mas o aporte que ele vai dar para os peixes depois, devido à ausência do grupo de lipídios, do grupo ômega, não vai funcionar beleza. Então, a primeira coisa, náuplios de Artêmia é excelente, mas depende da procedência do cisto, que seja um cisto de boa qualidade. Tem um custo? Tem. Mas que, dependendo da dimensão do que você faz, vale a pena usar o cisto, fazer a eclosão, ter o trabalho de fazer a eclosão diária e dar para os bichos. Não discuto, né? No meu caso, eu já estou fazendo uma transformação nesse sentido, porque a minha realidade já é um pouco diferente. Bom, considerada a questão da Artêmia, que é por aí mesmo, vale a pena, sim, utilizar, desde que seja um produto de qualidade, vamos para a água verde. Quando a gente fala de água verde, nós estamos pensando em termos de fitoplâncton, diversas espécies, né, diversas algas estarem desenvolvendo nesse ambiente aquático
promovendo uma turbidez da água, deixando-a esverdeada, que é excelente, em parte, para os peixes. Quando eu falo em parte, é porque depende da população de algas que esteja ocorrendo nesse contexto. Porque tem algas que são extremamente interessantes e podem ter algas, inclusive, tóxicas. E aí é outro abacaxi. Mas deixando de lado a questão da toxicidade, que, no geral, a coisa um pouco não chega a esse patamar, o fator limitante maior é quando você tem um crescimento algal muito acentuado, onde a água esverdeia muito, a questão é o período noturno, principalmente a madrugada. Se no sistema não tiver uma boa aeração, você pode perder os peixinhos do mesmo jeito por depressão de oxigênio. Como as algas fazem fotossíntese, e nesse processo de fotossíntese elas liberam oxigênio, você tem uma concentração de oxigênio, geralmente, em ambiente de água verde, bem elevado, que é bom para o peixe. Mas se você tiver alga verde em excesso, se de repente você tem uma mudança de luminosidade, você pode ter uma redução de luminosidade, o processo de fotossíntese despenca, as algas param de liberar oxigênio, passam só a consumir, e aí você tem um problema de depressão de oxigênio na água, que, se for durante o dia, pode provocar embolia gasosa nos peixes, devido à queda da concentração de oxigênio na água. Os peixes que estavam trabalhando numa condição de saturação de oxigênio têm uma queda violenta, os peixes começam a pipocar, dar um monte de bolha, principalmente nas nadadeiras, e depois passa para o corpo, e pode matar os peixes. Então, essa água verde tem que ser controlada a um determinado nível, não pode ter em excesso. A outra situação é à noite. Se a situação não chega a esse extremo durante o dia, quando chega à noite, de madrugada, você tem a falta de luz, falta de fotossíntese, e as algas podem depletar oxigênio e levar à morte dos peixes. Então, água verde é boa para os peixes, sem a menor dúvida, desde que ela não exceda a uma concentração de algas que possa provocar esse tipo de situação. E, paralelamente a isso, porque a gente não tem só algas na água. O Fábio fez reportou a isso. Você tem outros organismos que, inclusive, estão na cadeia alimentar. A alga é o ponto de partida, são fotossintetizadores. Depois das algas, vem os filtradores. Né? Você tem aí protozoário, cladóceros e vários outros bichinhos que incorporam um pool de organismos que são alimentos para os peixes. E que excelente, é a cadeia alimentar característica e típica dos peixes. Então, água verde é boa, sem dúvida, desde que ela não extrapole, né, as condições adequadas para os peixes. E aí é acompanhamento, é treinamento. Diferentemente disso, foi a situação que o Enio colocou, que, pela fala dele, eu não sei nem se a água estaria verde. Talvez a água estivesse transparente, mas o verde que era visto eram as algas. Aí essas algas filamentosas realmente é problemático. É problemático mesmo. E peixinhos novos, eles entram no meio ali para pegar algum micro-organismo, ficam agarrados nessas algas e morre tudo. Aí não é interessante. Geralmente, quando ocorre essa proliferação dessas algas filamentosas, a iluminação não está o suficiente para desenvolver algas que ficam na coluna d'água. Ou essas algas filamentosas já exerceram um nível de controle tal que estão eliminando as outras. Então, são duas situações distintas. Percebe? Deixa eu fazer uma pergunta, professor, para não perder o fio da meada. Posso? Sim, já atravessei, né? Agora... Não, eu tive um caso aqui dessas algas filamentosas embaixo, numa caixa que estava coberta por água-pé.
E agora você falou da questão da luminosidade. Pode... seria esse o caso, por exemplo? Na realidade, o desenvolvimento desse tipo de alga filamentosa é que a luminosidade não está tão intensa para o desenvolvimento das outras. Entendeu? Quando você tem um bom desenvolvimento de algas que ficam em suspensão na coluna d'água, a turbidez da água, pelo fato dela estar esverdeada, não permite o crescimento dessas algas filamentosas. Elas impedem o crescimento da alga filamentosa porque não chega luz suficiente para elas fazerem fotossíntese. Então, essa turbidez da água, de ficar verde, né, é interessante, desde que não seja em excesso para não gerar os outros problemas que eu coloquei antes. Não sei se ficou claro aí para você, Enio. E é isso mesmo, pode reparar, Enio, que essas filamentosas, ela sempre está apoiada em algum lugar. Ela não fica livinatante. Ela sempre está apoiada. Tanto que você tem que carpir elas. Eu tinha uma época que eu carpia. Passava carpindo mesmo, arrancava tudo, jogava secar e usava como substrato para plantar, que é muito bom, inclusive. Tem um amigo que é da Faculdade de São Carlos, professor Alexandre. Ele estudou essas algas aí, inclusive ele criava os beta comigo no tempo da faculdade, e depois ele, na pós dele, ele tinha problema nas estações de tratamento de esgoto, e agora que o Mauro está falando, normalmente a estação de tratamento de esgoto, a água é turva e não chega a luz mesmo, não penetra a luz, não cria essa alga livre natante. É isso que o Mauro falou agora. Vou até dar uma cutucada no amigo lá para trocar uma ideia sobre isso, para a gente conversar outras vezes. Porque essa alga é um problema mesmo. Inclusive, das coisas que o Alexandre falava, é que ela solta a toxina que inibe as outras. Deixa eu contar para vocês o que eu andei fazendo aqui, porque está dentro desse assunto aí. Como nasceu uma filhotada de uns albinos, eu não estava podendo perder nenhum. Eu fiz isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui é uma TPA em filhotinho. Então, como não podia perder nenhum, TPA o tempo inteiro. TPA o tempo inteiro. Eles estão num balde aí de 5 litros de água. Todo dia, no final da tarde, eu dou uma sifonada com uma mangueirinha fina e fica pingando água nova durante o dia. Não morre um. Agora, é artêmia. Artêmia. Outro dia o Mauro me perguntou assim, mas eles estão indo bem porque eles estão comendo artêmia. Eu falei com ele, não, eles estão nadando em artêmia, né? Nadando. É isso? Porque eu falei assim, eu não podia perder nenhum deles. Não, porque tem uma coisa que vocês... acabou que a gente colocou ali no grupo esses dias, eu tenho que compartilhar com vocês, porque o Mauro não conta essas coisas para todo mundo, não. Eu de novo, tudo eu. Não, mas olha só, eu já dei umas rodadas em algumas exposições no mundo e eu só tinha visto o King albino uma vez em Xangai com um cara, e o cara levou a gente num tanque mostrando assim, esse aqui, olha aqui, mostrando o olho vermelho, mostrando assim, esses são albinos. E esse cara era o cara que eu tinha perguntado para ele, dentre os criadores aqui, você está em qual nível? Você é dos maiores, dos medianos ou dos menores? Ele pegou e respondeu sem uma gota de dúvida, eu sou o maior daqui. Então, assim, era um cara de uma representatividade grande dentro do negócio. Foi a única vez que eu tinha visto um King albino. Aí eu perguntei para o Mauro, depois que esses filhotes nasceram, eu perguntei para o Mauro, seu Mauro, onde você arrumou essa genética de albino para poder colocar na sua linha? Nasceu aqui em casa. Eu comprei um peixe numa loja e apareceu aqui em casa. Ou seja, isso é seleção lá de dentro. O cara não pegou a genética pronta ali, ó. Toma aqui, estou te mandando uns filhotes de albino para você poder levar uma genética de albino. Não. Nós estamos falando de mutação ou de algum peixe que trouxe
um gene de algum cruzamento que veio de algum lugar na ancestralidade lá, e o Mauro de lanterninha lá no tanque vê assim, olha um branquinho ali, ó, e tira um peixe albino. Por isso é que a gente vê aí dentro do grupo todo mundo falando, não, nunca vi um peixe albino. Então, assim, isso ele não conta, não. O cara é inovador, o cara ele fica com essa desculpa de estou com cabelo branco, mas é o mais jovem de todos em termos de partir para cima e ir para o desafio, né? Enquanto eu estava conversando com o Regis esses dias, né? Sobre esses meus peixes aqui, enfim, assim, Regis, estou fazendo a seleção, acho que é legal, tá ficando uns peixes bonitos, enfim. Mas assim, eu já peguei peixes que têm uma seleção adiantada, né? O meu desafio, eu quero manter essa genética, mas o meu desafio é aqueles lá que eu comprei na loja, exatamente isso que o Mário está falando. Aqueles que eu comprei na loja, aqueles descartes, não sei o que eu vou tentar fazer. Meu desafio não é no Zoranda, é no Ryukin de cada larga, que eu tirei 1000 e sobrou 1. Né? Esse que eu acho que é o legal assim da história, né? Pois por isso que eu gosto muito do estilo do Mauro, não só como criador, mas aqui agora eu me refiro ao professor, porque o que ele procura trazer para a gente não é o conteúdo, o que ele procura trazer para a gente é ensinar a forma de pensar o criatório. O processo, né? Pensar o processo, é como que eu consigo agir com o que eu tenho e, diante da realidade, construir um caminho melhor, né? É o que a gente brincava aqui, conversava, né, na época do Bulldog campeiro. Assim, bom, eu não posso ir buscar um Bulldog campeiro na Europa, né? Não tem, entendeu? Eu tenho que produzir aqui porque o bicho é daqui. Então, assim, eu tenho que desentortar as patas dele, eu tenho que fazer a seleção, enfim. Então, eu não posso ir buscar como fazem, por exemplo, o Bull Terrier, o Pitbull, ou outras raças, né? Não, tem que produzir aqui. Então, não tem... A gente tinha que trabalhar com o que o sistema oferecia, digamos assim, né? E para isso é o mais desafiador, né? Porque o resto é reprodução, né? Eu digo, desorando aqui, eu estou fazendo reprodução. Sobre a água verde ainda, tipo uma coisa que eu andei pensando, que eu trouxe os rotíferos lá, quando eu estive aí com vocês em BH, e tá lá numa caixa d'água lá, da água estou mantendo a salinidade e tal, e estou alimentando, vamos dizer, coloco água com espirulina. E, vamos dizer, eu não tenho notado os bichinhos lá ainda, mas estou alimentando eles com uma água verde, certo? E fico fazendo um paralelo. Será que seria alimentável também os alevinos de quindio com uma água com espirulina? Também é uma água verde. É verde fosforescente, né? Não é só verde. E tem um teor de proteína, não tem só. Tem os ômegas. Quer dizer, eu penso que é uma água verde que alguém já foi lá, secou a água e deixou só o nutritivo da água verde, né? A gente só hidrata. Penso que também serve para dar como uma mamadeira. Tipo, você fica pingando a água para os seus aí, eu entendo que você pode pôr uma água com nutrientes. Que nutrientes? Espirulina, eu penso que é um. Então, logo eu tenho umas fiotadas aqui, eu vou testar. Aproveitando a fala do Fábio, eu, no começo da minha experiência como criador, por não utilizar alimento vivo, eu usava bastante a ração em pó que eu mesmo fazia. E a base dessa ração era espirulina. Era espirulina. E, do ponto de vista da nutrição, eu percebia que dava resultado. Qual era o problema? É que a ração em pó, ela deteriorava muito a água, tá? E eu acabava, então, tendo que fazer um trabalho gigantesco para não ter o comprometimento da qualidade da água e aí os peixinhos morrerem todos
por conta dessa deterioração da água. E aí foi quando eu percebi que o náuplido de artêmia, dado na quantidade certa, ele é muito mais fácil de você preservar a água do reservatório dos alevinos ali nas primeiras semanas, e o resultado é muito melhor, é muito mais eficiente. Mas funcionava muito bem, funcionava muito bem. Bom, a questão das algas na alimentação dos peixes, nós temos duas situações distintas. Quando você pensa em termos de cadeia alimentar, o elemento de ponto de partida são as algas, chamados fotossintetizadores, ou seja, aqueles organismos que são capazes de pegar energia luminosa, trabalhar essa energia para produzir matéria. Então, as algas fazem isso, que é o que as plantas fazem. Então, são chamados produtores. É o ponto de partida de qualquer cadeia alimentar. No contexto aquático, essas algas vão ser consumidas por filtradores. Geralmente, aí você tem protozoários, rotíferos, cladóceros, crustáceos, né, de um modo geral. E esses organismos, ao filtrarem essas algas, que elas são microscópicas, eles concentram esses nutrientes, principalmente os ômegas, que é o que ocorre com a questão da artêmia, né? Por isso que eu falei que a artêmia, os náufragos terão qualidade dependendo de qual foi a nutrição dos progenitores, daqueles adultos que produziram os cistos. Tem peixes que têm a capacidade de fazer a filtragem dessas algas na água, né? Então, por exemplo, a tilápia nilótica, ela tem um sistema na região das brânquias que ela consegue reter algas e ela deglute. No processo normal de respiração, ela vai filtrando, filtrando e vai deglutindo, levando um excelente nutriente para o tubo digestivo. Então, no geral, né, eu não sei, eu nunca vi nenhum trabalho do King como filtrador de algas, mas no processo normal dele de respiração, certamente que ele deve deglutir uma certa quantidade de algas. Eu vejo, por exemplo, em alguns tanques que eu tenho do lado de fora, as excretas do King saem verde, ou seja, ele está consumindo alga. Ok? Bom, a questão de você colocar ou não espirulina na água para que ele filtre, para que ele se alimente, é possível que ele esteja ingerindo uma quantidade disso? Certamente. Mas eu não sei o quanto ele está sendo capaz de ingerir no seguinte sentido. Quando você compra espirulina, vem um pó, né? E se nós pensarmos em termos de algas, as algas são microscópicas. Eu não sei, por exemplo, quando você coloca a espirulina, dissolve ela na água, como é que fica essa interação dela com a água, se forma flocos para que os peixes possam ingerir. O que o Enio estava falando de usar a espirulina na ração para os peixes é excelente, mas ração seca para os filhotinhos novos, a gente não tem muito controle de quanto que eles ingerem e quanto que vai para o fundo do sedimento e começa o processo de degradação, de decomposição e consumo de oxigênio. Então, nesses primeiros estágios, o alimento vivo, por ser vivo e não deteriorar a água, porque se ele não é consumido, ele está vivo ali, está respirando, está filtrando, não causa esses tipos de problema. Então, nos primeiros estágios, o ideal é alimento vivo, né? Num segundo momento, aí sim, você pode entrar com as outras coisas. No meu cultivo de rotíferos, eu uso espirulina, né? Eu dissolvo a espirulina, distribuo nas caixas e eles estão filtrando. Tem uma leve circulação de água. Como o rotífero e esses outros organismos, Daphnia, as artêmias, branconetes, são todos filtradores, eles filtram tudo que está, as partículas que estão em suspensão, tanto as algas quanto pequenos protozoários, algumas partículas, inclusive
que ficam em suspensão, que não são obrigatoriamente orgânicas, fazem parte da dieta dos bichos. Então, esse grau de eficiência de filtragem por parte de químico, realmente, eu não sei dizer. Não vi nenhum trabalho sobre isso ainda. Também nunca me procurei, nunca me embrenhei nessa linha aí de estudo, não. Mas, certamente, que deve ser razoavelmente efetivo. Mas, normalmente, em condições naturais, é cadeia alimentar, vai passando de um para outro, né, na cadeia, e concentrando. Por que o peixe capturado na natureza ele tem um sabor diferenciado do peixe criado artificialmente? Exatamente em função dessa cadeia alimentar. Se o bicho é tratado só na ração, né, ele não tem alguns desses componentes que fazem parte da cadeia alimentar e que vão dar o sabor depois diferenciado para o peixe. É isso aí. Eu queria voltar com um manejo que eu estou fazendo com esses filhotes aí de albinos, que é o que eu faço nos guppies, e que eu queria compartilhar isso aí com vocês. Eu tenho aqui, os nossos aquários são aquários de 50 litros, 55 litros, a gente tem alguns aquapisos de 200 litros e umas caixas de 300 litros. E por que aqueles filhotes de albinos ali estão no baldinho de 5 litros? E ali deve ter, eu estou estimando, uns 50 a 60 filhotes. Eles estão no baldinho de 5 litros porque o que a minha experiência já andou me mostrando aqui ao longo do tempo é que a hora que eu coloco alevinos muito novinhos em espaços maiores, voltando lá na curva de Gauss, aumenta a distribuição, porque vários dos peixinhos muito novos, eles ainda não estão acostumados ao manejo em termos de horários e ao tipo de alimento que a gente utiliza. Então, quando eu solto esses filhotes em espaços grandes, eles são bobões, até eles aprenderem que a comida coloca naquele lugar ali e a comida chega em tal horário. Então, o que eu percebo é que se a gente fizer o condicionamento prévio dos filhotes em ambientes mais restritos, a hora que eu solto eles em ambientes maiores, isso diminui a distribuição em termos de maiores e menores dentro da população. Isso aí faz sentido para você aí, Mauro? Porque eu estou trazendo esse manejo aí dos guppies. Viu? Totalmente, totalmente. Se você coloca num espaço muito grande e introduz o alimento vivo está nadando, ele dispersa. E os peixes também estão dispersos. Consequentemente, a chance da larvinha ou o alevino encontrar alimento, a não ser que você coloque uma quantidade absurda, aí vai ser desperdício, porque vai perder, né, de alimento vivo, é exatamente essa situação. Então, em condições iniciais, você tem que condicionar o bicho com aquele tipo de alimento no espaço menor. À medida que vai crescendo, você vai ampliando, redistribuindo, é exatamente isso. Esse é o procedimento mesmo, sem dúvida. Com a aeração lá, Mário? Tem a aeração? Não tem a aeração porque, em termos de biomassa, mesmo se a gente pegar aqueles filhotes todos e concentrarem eles, ainda é muito pouca biomassa. O aquário, para que eles vão ficar, já está pronto, já tem uns 3 dias. Eu ainda não soltei, porque eles estão muito pequenos ainda, e a hora que a gente solta eles muito bobões em aquários de 50 litros, a comida está toda aqui de um lado e, por exemplo, as artêmias, as dáfnias, elas vão direcionar para um ponto do aquário em função de luminosidade, em função de alguma característica. Então, se eu solto filhotes num ambiente grande desse, os bobões que estão lá no canto, eles não vão comer nada, eles vão ficar 2, 3 dias sem comer nada. Então, a sua dispersão dentro da população em termos de tamanho aumenta assustadoramente. E não é por falta de alimento, é em função da distribuição do alimento no espaço. Modernamente, Mauro, é porque não dá match. Eles não, eles não encontram, né? Sim, exatamente isso. É em função da dispersão.
E isso leva a um desequilíbrio no crescimento da população, né? Que aqueles que estão mais espertos começam a crescer muito rápido, eles começam a buscar mais, os outros vão ficando pequenininhos. E isso aí é terrível para um peixe. Pois é, eu quis trazer esse assunto com relação ao condicionamento em termos de espaço nos filhotes, nas larvas em início de desenvolvimento, porque o que eu estou imaginando, eu estou me preparando para o segundo semestre, eu estou querendo direcionar pelo menos uma dúzia de cruzamentos completamente diferentes. Então, eu estou pensando qual é a estrutura para eu poder ter esses filhotes em série e para conseguir fazer esse condicionamento para poder não perder o momento dessas desovas, sabe? Sem dúvida. Mas eu queria aproveitar agora e nós irmos naquela questão daquele quadro que eu mandei ontem para o pessoal, com os ideogramas que você já se reportou, né? Para chamar a atenção para o pessoal que o uso daqueles vocábulos, daqueles ideogramas, pode ser um elemento assim, diferenciador do contexto na consulta na net. Ou, como diz, um divisor de águas. Essas imagens que vocês estão vendo aí, dos ideogramas, hiragana, katakana, a pronúncia, que é em japonês, e a denominação em português, eu procurei adequar da maneira mais próxima possível, dentro da minha limitada compreensão e entendimento do idioma japonês, para facilitar a busca de informações e não ficarmos restritos àquilo que está sendo publicado, que está disponível em português. Porque começa por um erro. Mário, rola um pouquinho essa tela para pegar o que está lá embaixo. Aí eu chamo a atenção na segunda linha embaixo, né? Quinguio. Isso é uma transcrição que está errada, né? Torna a palavra trissílaba e, em japonês, o vocábulo é dissílabo. O que eu acho mais curioso é que o pessoal vê escrito quinguio e pronuncia quingio. Então, se você já usa a terminologia, o vocábulo de maneira inadequada, você não vai ter acesso aos sites, ou você não vai ter acesso lá na origem, lá na fonte. Então, primeiro é escrever o termo correto. Observem que não é quinguio, é quingio, e com a contração do GYO, que é a forma de transcrição moderna da fala em japonês para o português. Se você escrever quingui, você vai achar vai ter acesso a sites em português. E olha lá, se você escrever quingyo com GYO, você já vai cair num outro patamar. Agora, se você usar, volta lá em cima, Mário, por favor, na tela. Se você usar o primeiro ideograma lá em cima à esquerda, né? Aí você vai para trocentos sites, seja na China ou no Japão. E como hoje o idioma não é mais limitador, você tem o Google Tradutor, pô, você vai traduzir do chinês, vai traduzir do japonês, e você vai ter informação que você nunca viu na vida. Alguém ia falar alguma coisa e eu continuei falando. Desculpe. Não, eu só ia aproveitar porque eu selecionei, só para poder demonstrar o que você estava comentando, eu selecionei o ideograma aqui, vou parar de compartilhar para compartilhar novamente a tela inteira. E aí o que eu fiz foi o seguinte, foi colar aquele ideograma no Google. A hora que eu colei o ideograma no Google, aparecem as referências agora já
na forma dos ideogramas, e eu já consigo usar as ferramentas do Google em termos de tradução de página e tudo mais para poder conseguir acessar esses sites. Exatamente. Esse site estava todo em ideogramas. Esse aí que você acessou, inclusive, foi em chinês, tá? Pois é, e quem está fazendo essa tradução? Quem está fazendo essa tradução é o Google. Eles Sim. avisam o tempo inteiro que essa tradução é automática, então ela pode ter algum erro, mas ter algum erro significa que a gente está tendo acesso a 99%, 98,5% de precisão, é bem melhor que nada. Né? Lógico. Exatamente isso. Olha o que a utilização de vocábulos adequados nos permite acessar. É essa a questão. É essa a questão. Você tem 1001 possibilidades. Aí vocês podem pesquisar o que vocês quiserem. É o que eu faço, pô. Né? Lógico que eu não tenho domínio do idioma japonês, eu dou umas arranhadas, eu brinco, faço umas molecagens, né? Mas eu não tenho domínio. Mas, assim, eu consigo ler algumas coisas e, por ter essa condição de compreender alguns ideogramas, eu consegui ter acesso a informações que a gente não tem. Eu tenho alguns livros, inclusive, em japonês, que foi meu ponto de partida já tem alguns anos, né? Tem até uma história interessante, porque isso já tem um bocado de quilômetro rodado. Eu tive uma aluna lá na UFOP, que era nipo-descendente, e ela me falou, não, meus pais foram trabalhar no Japão, você quer alguma coisa de lá? Que ela sabia que eu gostava das coisas japonesas. Eu falei, se conseguir algum livro de Kingo para mim, eu quero. Bom, primeiro, eu quero, naquela época, levava 6, 8 meses para chegar um livrinho, dia de navio, aquele treco todo. Aí, quando o livro chegou, um livro todo em japonês, falei, sacanagem, eu só consigo ver as imagens, né? E aí me levou a buscar essa situação. Então, hoje, com as ferramentas que estão disponíveis, gratuitas, só não faz quem não quer, Então, quando eu construí essa tabelinha, foi com o intuito de pegar, assim, óbvio que eu não peguei tudo, óbvio, né? Eu peguei aquelas raças principais que o pessoal tem mais contato, mais conhecimento, como ponto de partida. Daí para frente a gente amplia depois, se for o caso, se surgir alguma demanda muito específica, se eu puder ajudar, eu ajudo, né? Mas é um ponto de partida que vocês vão ter acesso à informação que vocês nunca pensaram ter na vida, a partir de uma tabelinha dessa. É Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V na net. E aí o acesso é outro. Por isso que eu falo que é cachaça. A tecnologia nos deu uma ampliação de possibilidades de uso, né? Por exemplo, o próprio exemplo que você está utilizando do livro, né? Se eu pego o meu celular e baixo o Google Translate e coloco na câmerazinha, inclusive com o livro, eu já consigo acompanhar a leitura no livro. Então, quer dizer, nós não temos mais essas limitações em termos de língua para poder tocar a coisa, né? Exatamente. Hoje não faz quem não quer. Isso é uma faca de dois legumes, como diria a Magda. Coisas de professor que eu vou falar agora. Tá? Como hoje está tudo tão fácil, o acesso ficou tão facilitado, que as pessoas ficam deixando para a hora que precisar. E aí não aprendem, não fazem. É impressionante, principalmente a juventude. Me perdoem se eu estiver chateando alguns, né? Mas como eu tenho acesso a qualquer hora, eu faço. E aí não faz. Eu lembro do meu percurso lá no passado, a dificuldade para você obter informação, para comprar um livrinho japonês. Eu tinha que arrancar daqui e parar lá em São Paulo, e lá na Liberdade, ainda para comprar um livro que eu não sabia nem escolher, porque eu não conseguia ler naquela época, não tinha. Não é que eu consiga hoje, mas hoje eu melhorei um pouquinho, né? E aí as pessoas
Está tão fácil que não fazem. E aí não aprendem. É um negócio muito maluco. Então, essa tecnologia que, ao mesmo tempo, facilita enormemente a vida, né, faz com que as pessoas se acomodem. Então, a partir de agora, com esse quadrinho, quem quiser, vai pesquisar o que quiser. Pô. É essa a diferença. E pode ter acesso porque a tecnologia nos permite isso hoje. Pô, bom demais. Eu sei que eu já penei de passar horas para traduzir uma porcaria de uma página do livro, sofrendo, buscando as combinações dos ideogramas, para ver se batia, se formava, se eu achava aquela conjunção num dicionário. Putz, a minha limitação é enorme. Eu não, como eu disse, eu não domino o idioma japonês. Quem sou eu? Eu dou umas arranhadas, eu brinco com algumas miudezas, só isso. Mas isso daí é um facilitador para quem quiser. Bacana. Eu lembrei, essa semana eu estava numa reunião de um pessoal que mexe com coleta e análise de dados e volumes grandes, essas questões do Big Data e tal. E aí um deles pegou e citou Sócrates lá, que o cara pegou e falou o seguinte: ó, só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Então, numa época onde a gente tem excesso de disponibilidade de conteúdo, a gente aprender a filtrar é questão essencial, senão a gente não consegue usar esse conteúdo que está disponível, né? O conhecimento, grande parte dele está bem armazenado, vamos dizer assim, nas bibliotecas, mas as pessoas não vão lá, as pessoas não leem, então não vão ter acesso ao conhecimento. Eu me lembro, lá no início da minha graduação, eu tive a felicidade de ter uma professora. Eu me lembro um dia, lá no início da minha graduação, o ciclo básico ainda era lá na Faculdade de Medicina, na Alfredo Balena. E lá chegando, ela virou para mim: hoje eu vou te ensinar a usar a biblioteca. Eu olhei para a cara dela assim e falei: pô, que coisa estranha, será que essa mulher não sabe que eu sei pegar um livro da biblioteca? Né? Não era isso. Ela foi me levar na biblioteca para me ensinar como pesquisar informação científica publicada nos diversos periódicos. Putz, essa mulher fez uma transformação na minha vida. E me reporto a ela agora, em memória. Amélia Dulce Vilela de Carvalho. Essa mulher fez uma grande diferença na minha vida. Me levou, me mostrou como é que era consultar um index, um biological abstract. Putz, as minhas folgas, os poucos momentos que eu tinha, eu estava lá, como diz, rato de biblioteca. Eu economizava dinheiro de lanche para conseguir pegar um artigo, pegar o xerox do artigo, que era outra dificuldade. Às vezes levava 3, 4, 6 meses para um artigo chegar uma fotocópia lá dos Estados Unidos para cá. Um negócio muito doido. Hoje está tudo aí. Hoje você entra no Google, grande parte dos artigos você acha tudo lá disponível. Lógico que tem alguns que são mais restritos, que custam caro, tal, aí você tem que pagar, enfim. Mas, no geral, hoje está muito fácil. Quisera eu que isso fosse lá no passado, eu estaria hoje num outro patamar. Aí o Mário vai dizer assim, ou não. Ué, tudo na verdade, às vezes a dificuldade afia. Às vezes a dificuldade afia. Na verdade, a gente mole. Na verdade, a gente tem uma quantidade enorme hoje de informação, né? Mas o conhecimento é outra coisa. Uma coisa é informação, né? Isso está para todo lado, né? Basta ligar a TV, a internet o tempo todo, etc. Agora, o conhecimento... Se for verdade, né, Hermínio? Oi? Se for verdade. E se for exatamente. Verdade, então você tem informações, você tem as news e as fake news. Né? Para todo lado. Agora, conhecimento não é isso, né? Há uma confusão, né? Conhecimento é resultado de um longo trabalho, inclusive com bases, né? Científicas, culturais, né? Que se acumulam ao longo do tempo e que você, por mais que se esforce, muitas vezes você não consegue atingir aquilo, a não ser ao longo de muito tempo, né? Então, isso depende de uma série de... não só da vontade própria, da disponibilidade,
não só da informação, né? Que é uma coisa mais rápida, que é uma coisa que as pessoas recebem, e cada vez mais hoje, né? A qualquer momento você está aí com o celular e recebendo dia e noite, né? Coisas boas, ruins, falsas, verdadeiras, etc. Né? Agora, o conhecimento não é isso. O conhecimento não é isso. Né? Então, as pessoas... e esse é um problema, né? Sobretudo os jovens, eles têm dificuldade de absorver isso, né? E a gente vê as gerações aí, né? Mauro pegou essa fase dentro do ensino superior aí, né? Mais tempo que eu como professor. Eu peguei, já estou com 20 anos praticamente de universidade como professor, e você vê a diferença absurda que é, né? O jovem há 20 anos atrás do jovem hoje. Não é questão de estar certo ou estar errado, não é isso. É uma questão de outra lógica de pensar, né? Então, o professor, inclusive, tem que mudar o seu papel, né? E está mudando o seu papel. Ele é mais um orientador, porque antes o conhecimento, e aí sim o conhecimento, estava com o professor. E se não estivesse com ele, estava na biblioteca. Né? Hoje, o professor ele era meio de informação e de conhecimento. Né? Hoje, o professor ele tem que ser mais ligado ao conhecimento como uma orientação de onde buscar isso. Facilitador. Né? Ele facilita esse trajeto. Né? Vai voltar lá. Então, mudou toda a lógica. Né? E isso Vai influencia em todos os campos. Né? Todas as áreas estão nessa transformação que a gente está vivendo, né? Em função da tecnologia. Né? É uma mudança de paradigma, na verdade, né? É uma mudança de forma de entender, né? Sem dúvida, mas tem mais um problema ainda nessa história. Em função da questão econômica, vários periódicos, né, publicam trabalhos sem um crivo adequado da fidedignidade daquelas informações. Ou seja, você pagou, publicou. E isso é complicado, né? Porque muitas vezes você pega trabalhos teoricamente científicos, eles não se reproduzem. Você tenta reproduzi-los e não acontece. Ou seja, usando aqueles critérios, aqueles parâmetros definidos, publicados no artigo, você não consegue obter o mesmo resultado. Então, até nisso, hoje, o negócio é um pouco mais complicado, porque o grau de confiabilidade no passado, nos artigos científicos, era de um outro nível. Hoje, você começa a questionar a veracidade, a fidedignidade daquilo que está sendo apresentado em trabalhos publicados academicamente. É muito complicado. Nós estamos vivendo uma transformação de mundo assustadora. Aí tem uma questão, né, Mauro? Porque antes se prezava muito pela qualidade, né? Hoje, junto com a qualidade, teoricamente, você tem que ter quantidade, senão você não sai do lugar, né? Sim. Então, isso leva a essas... as coisas se desvirtuam, né? E gera uma situação bastante complexa, né? Em nível mundial, né? Não é só a gente. Sim. Enfim. É curioso, inclusive, você olhar. Quando, lá no início, eu estava pesquisando os Kings, tal, você pegava um artigo, por exemplo, do Xizanchen. O artigo era filosófico, cara. O cara trazia uma história, uma série de informações, os cruzamentos, até chegar naquilo. Hoje, primeiro, tem que ser desse tamanhozinho, tá? Tipo o professor Raimundo, tipo salário, não é assim? E aí vem aquela informação tão restrita que, às vezes, fica limitado para que você possa caminhar, né, naquela direção. É a realidade do mundo de hoje, as coisas mudaram muito. Aí você vai dizer assim, né, você está velho. Eu falei, não, estou tombado pelo patrimônio, estou antigo. As coisas mudam, mas graças a Deus que muda, que não pode também ficar estacionário, senão, né, a gente enferruja. Né? Mas é isso mesmo. A questão é a gente descobrir possibilidades. É interessante que já no final da minha carreira, você falou que está com 20 anos de universidade, eu fiquei 34 anos e meio. E eu já dizia mais para o final, né, do meu período ainda ativo, que o principal papel do professor não era mais
levar as informações, o conhecimento, e sim motivar o aluno para que ele fosse buscar essas informações. Porque quem busca, quem vai em busca do conhecimento, aprende. Quem ouve a informação pode até memorizar ou não. Então, as coisas mudaram. O perfil, né? A forma do aprendizado teve uma grande transformação, sem dúvida, sem dúvida. Mas é isso aí. Está vendo o que é a vida de sofressor? Aposentei, mas não mudou nada, cara. Pois é. Não, e o pior é o seguinte, hoje você está dando aula, viu? Você está dando aula, o aluno já está vendo que o que você está falando se é verdade ou não. Sim, sim. Né? Ele está ali já conectado para checar a sua aula. Exatamente. A realidade hoje é outra. Desses bichinhos que eu trouxe de você aí, eu coloquei eles numa 200 litros de água, a água está salgada, tem algum pouco de alga lá. Eu não tenho conseguido ver eles. Eles demoram para pegar ou já posso considerar ali inês morta? Tem algum tipo de armadilha? Porque eu tentei fazer uma peneirinha mais ou menos como a sua, mas eu acho que a minha concentração de bichinhos, se tiver, está muito pequena, eu não estou conseguindo. Eu tenho colocado a espirulina e a água fica verde, clareia, não sei se... Né? Ô, Fábio, você caiu na pegadinha, Fábio. Você tá achando que é essa moleza assim que você começa criando e você já sai desenvolvendo e tal. O Mauro fica contaminando a gente com esses negócios. Todo mundo, a gente fica achando assim, não, é só criar o bicho ali, é só fazer isso. A hora que ele fala que a coisa tá fácil daquele jeito ali, ó, a hora que você pega, que você põe a mão, o buraco é bem mais embaixo. Eu concordo que tem, porque vamos dizer, essa água que eu tenho aí é tentativa de criar artêmia, que não deu certo, e quando o Mauro falou, tentei criar artêmia, apareceu um outro negócio aqui que funcionou, beleza. Eu falei, vamos ver se tem beleza aqui também, né? Será que o Mauro difícil criar qualquer alimento vivo, é difícil. Eu tô achando que o Mauro... Tem que aprender do bicho, né? Não, cara, a hora que o Mauro fala as coisas assim, que ele fala naquela naturalidade, você fica achando assim, não, é só eu colocar uma mangueirinha aqui, colocar um motorzinho ali, colocar aqui espirulina e tá tudo acontecendo. Não, cara, não. Não, esses crustáceos aí são mais difíceis. Os tubifex, por exemplo, tá belezinha, tá cheio aqui. Acho que esses aí eu já aprendi. Agora, esses crustáceos rotíferos, né? Esses já são mais... Eu acho que o Mauro está travado. Eu não estou vendo ele, já tem um tempo que ele não mexe ali. Está rindo da gente, está rindo da gente. Mas o negócio é osso, viu, Fábio? Você é o enésimo caso que eu vejo de ilusão, porque eu vejo o Mauro falando numa facilidade tremenda, e todo mundo acha assim, não, é só fazer isso. Não, eu tenho certeza que não é, que o só é bem mais só do que eu penso. Esse só ele tem que minerar ele assim. É só você aprender como é que faz, que aí tudo acontece. Não, mas eu estou mais querendo uma dica, assim, no sentido, olha tal coisa, se estiver dando certo, tal coisa aparece, ou se tiver tal coisa, não está dando certo. Que, por exemplo, o curso do Bifex foi bem, não tive dificuldade. Eu acho que você está comemorando eu acho que você está comemorando meio precoce ainda, porque você ainda não começou a colher, não. Você está só... Não, mas eu vi que já aumentaram, certo? Uma coisa é o bicho sobreviver, outra coisa é entrar em ritmo de produção. O Hermínio tem que sair aqui, o Mauro está travado, são 7h20. Vamos fechar essa de hoje e temos muito insumo para uma próxima. Ótima semana para todo mundo, gente. Um grande abraço. Para todos, grande abraço. Valeu. Tchau. Tchau.